Bom dia, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos num dia de quinta-feira para ter o nosso tempo de oração da madrugada. E queremos desde cedo abrir os céus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa espiritual, sobre a nossa cidade. Portanto, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo nesta manhã. Nós estamos felizes pelo descanso desta noite, pela grande expectativa deste dia, um dia de bênção, um dia de glória. Por isso nós chamamos Quinta de Glória. Por isso estamos felizes, porque sabemos que Deus já desenhou algo especial para a nossa vida. Livramentos, bênçãos, conquistas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo neste tempo que vamos passar juntos durante esta 1 hora em oração e ministração da palavra. Amém, queridos? Vamos ter nosso tempo de oração, então, sem mais delongas. Eu apenas queria reforçar aquele aviso que nós hoje teremos nosso culto, já está lotado, já temos os 40 lugares ocupados, mas para amanhã, sexta-feira, como nós antecipamos o culto de celebração, porque conforme os novos decretos, orientações e restrições do governo, então nós estamos, não faremos reunião nem sábado e nem domingo. Portanto, amados, sexta-feira nós estaremos gravando o culto de domingo, mas queremos gravar com o público, com você junto. Então, mande seu nome ainda hoje para a pastora Cádia, para que ela possa anotar e colocar você nas cadeiras, nas vagas que ainda restam para sexta-feira. Ok, queridos? Muito bem. Vamos ter nosso tempo de oração, porque nós temos uma palavra tremenda que eu quero compartilhar com você hoje. Um pouco extensa, mas vamos ver se nós conseguimos pelo menos dar uma boa parte. Amém, queridos? Feche seus olhos aí onde você está, comece a falar em novas línguas e vamos orar em espírito para que possamos criar essa atmosfera de oração e de clamor ao Senhor nesta manhã. Temos muitos motivos para orarmos a Deus. Amém, queridos? Vamos fazer isso agora então, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos ser gratos pelo descanso, pelo renovo desta manhã. Embora ainda estejamos sonolentos, cansados, com vontade, Senhor, de nos deitar ainda mais, mas sabemos, Pai, que o esforço vale a pena. Vale a pena buscar a Tua presença logo de manhã. Senhor Deus, homens e mulheres relevantes na Tua palavra buscaram Teu rosto durante a manhã. E foram homens que foram relevantes, homens que fizeram diferença, homens que experimentaram o poder de Deus, experimentaram a presença de Deus nas suas vidas de tal maneira, Pai, que fizeram história. E hoje nós relembramos os fatos históricos desses homens e mulheres que marcaram a diferença na sua geração. Da mesma maneira, nós também queremos ser, Senhor Deus, protagonistas, ainda mais com a presença do Teu Santo Espírito, com as revelações que nós já temos tido. Senhor, muito obrigado, Senhor. Receba toda a honra, receba todo o louvor, receba toda a nossa adoração, Senhor. Nesta manhã, Senhor, queremos ter a percepção da Tua presença em nosso espírito. Senhor, que o calor, o fogo da Tua presença nos aqueça. Venha, Senhor Deus, com poder sobre as nossas vidas, para nos inundar com essa gloriosa atmosfera da Tua glória, Senhor. Ah, Deus, Pai, assim como diz na Tua palavra que estamos prostrados no pó. Por isso, Senhor, preserva a nossa vida.
conforme a tua promessa, Senhor. Senhor, relatamos os nossos caminhos e sempre que nós confessamos as nossas culpas, nossos pecados, ou mesmo fazemos nossos pedidos ao Senhor, tu nos respondes e tu nos ensinas os teus decretos, Senhor. Senhor Deus, pedimos para que o Senhor nos faça discernir o propósito de cada um dos teus preceitos em nossa vida, para que possamos meditar nas tuas maravilhas, Senhor Deus. Deus, nós nos consumimos, Senhor Deus. Consumimos, Senhor Deus, de alegria de estar na tua presença, Senhor. Por isso, fortalece-nos, porque cada vez que nós nos lançamos na tua presença, muitas vezes nos lançamos em profunda tristeza, nos lançamos em profundo desespero, nos lançamos com preocupações, até muitas vezes com ansiedade. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos fortalece conforme a tua promessa. Senhor, nesta manhã, Pai, neste dia, desvia os nossos caminhos dos caminhos enganosos. Desvia os nossos pés dos caminhos enganosos por causa da tua graça e ensina-nos, Senhor Deus, as tuas leis, teus decretos, teus mandamentos, para que possamos, alinhados à tua palavra, andar, Senhor Deus. Porque nós, nesta manhã, estamos dizendo, Senhor, nós escolhemos o caminho da tua fidelidade. Nós decidimos seguir as tuas ordenanças. E por isso, Senhor, nos apegamos ao teu testemunho. Por isso, Pai, não permitas que nada nos deixe desamparado, nada nos deixe distraído, que nada nos deixe, Senhor Deus, enfraquecido, mas fortalece-nos nesse caminhar, fortalece-nos, Senhor Deus, ensina-nos, Senhor, ensina o caminho dos teus decretos, para que nós possamos obedecê-los, Senhor Deus, até o fim. Grandes são, Senhor Deus, as tuas obras, grandes e extraordinárias são as tuas obras. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos o entendimento para que guardemos a tua lei, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Dirige-nos pelo caminho dos teus mandamentos. Dirige-nos, Senhor Deus, para que encontremos nele a plena satisfação, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, Senhor. Somente nos teus mandamentos nós encontramos a plena satisfação da nossa alma e, sobretudo, do nosso espírito. Inclina nosso coração para que obedeçamos a tua palavra, Senhor. Para que, Senhor, não façamos da tua palavra como um amuleto ou como uma maneira, Senhor, somente de receber a bênção, mas nós ter um relacionamento de intimidade contigo. Queremos te conhecer cada vez mais. Queremos, Senhor Deus, encontrar em ti o verdadeiro refúgio que buscamos, que possamos encontrar a nossa paternidade, o nosso DNA da essência divina através da tua presença em nossa vida. Senhor, fortalece-nos, livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, livra-nos da afronta que muitas vezes, Senhor Deus, tenta apavorar-nos, tenta amedrontar-nos, assim como essa pandemia, essa praga que se espalha sem piedade, Senhor, em todo o nosso território apostólico, em toda a nossa nação, Senhor. Pai, livra-nos com tua justiça, Senhor. Guarda-nos, aplicamos o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus sobre a nossa vida, para que possamos crer, confiar nos teus preceitos. Sim, Senhor, ansiamos pela tua palavra, porque a tua palavra é vida,
porque a tua palavra, Senhor, nos inspira, a tua palavra nos transforma, a tua palavra, Senhor Deus, nos ensina como devemos trilhar o caminho da fidelidade a Deus. Por isso nós amamos, Senhor Deus, que o teu amor continuamente nos alcance, que o teu amor continuamente nos alcance, que a tua misericórdia nos alcance, que, Senhor Deus, a tua justiça cada dia mais transforme a nossa vida, para que sejamos mais honestos, mais retos, mais justos para contigo, para com os nossos semelhantes, Senhor. Jamais, Senhor Deus, tire a tua palavra da nossa boca, porque nas tuas ordenanças depositamos toda a nossa esperança, Senhor. Depositamos toda a nossa esperança. Por isso declaramos que sempre queremos obedecer e de uma forma constante, plena, perseverante, Senhor. Pai, para que possamos andar numa verdadeira liberdade. Numa verdadeira liberdade. E que possamos falar, Senhor, desses testemunhos poderosos, desses testemunhos, Senhor Deus, que a tua palavra nos ensina, Senhor. Ah, Pai, que possamos ter prazer, Senhor Deus, na tua presença, prazer nos teus decretos, prazer nos teus mandamentos, Pai, para que, Senhor Deus, possamos levantar a ti constantemente em adoração as nossas mãos e elevar todo o nosso pensamento cativo aos pensamentos de Cristo. Senhor Deus, faz-nos lembrar constantemente da tua lei em nosso coração. E em todos os momentos que vivenciamos, cada circunstância, seja ela de provação, ou seja ela, Senhor Deus, de alegria, Senhor Deus, que encontremos na tua palavra todas as respostas para a nossa vida. Senhor Deus, eu quero abençoar o teu povo, Senhor. Abençoar a tua casa, Senhor. Oh Deus, estamos construindo, Senhor, o teu reino neste lugar. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa casa espiritual. Abençoa cada membro da nossa casa espiritual, guardando-os de todo perigo, guardando de todo mal, guardando sua saúde, preservando, Senhor. Sabemos que estamos expostos cada dia. É como disse Jesus, que estamos como cordeiros no meio de lobos. Portanto, pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, Senhor. Que em todo o nosso caminhar vejamos a benevolência do Senhor, vejamos a bem-aventurança do Senhor em nossa vida, guardando-nos em nosso trabalho, e que o nosso trabalho possa produzir frutos que glorifiquem o teu nome, que por causa do teu ungido, ali naquele lugar, Senhor, haja a bênção do Senhor, haja a presença do Senhor, seja um diferencial, Senhor, que seja um diferencial de testemunho, de honra e de presença de Deus nesse lugar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, toda uma empresa em função do teu justo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Senhor Deus, levamos cativo todo pensamento, Senhor Deus, ao pensamento de Cristo, à mente de Cristo, ao coração de Cristo. E nesta manhã te glorificamos, te bendizemos, te honramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, que cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã recebe esta mesma impartição, essa mesma glória, essa mesma presença que nos envolve nesta manhã, Senhor. Cada um onde estiver, recebam este impacto da sua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esta mesma glória, Senhor, esteja, Senhor Deus, comovendo cada coração. Pai, por isso, levantamos a nossa adoração a Ti. Levantamos, Senhor Deus, e declaramos que Tu és Deus. Declaramos, Senhor Deus, que a Tua bondade nos alcança, Tua misericórdia nos alcança, Tua compaixão nos alcança nesta manhã. E declaramos, Senhor Deus, que só Tu és Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa casa espiritual. E nos oramos abençoando, Pai,
todos os líderes da nossa casa espiritual, para que sejam, Senhor Deus, líderes ativados, líderes que estão motivados, líderes que não se deixam levar pelas circunstâncias, não se deixam levar pelas acusações do inimigo, não se deixam levar pelo pecado, não se deixam levar, Senhor Deus, pela concupiscência dos olhos, pelo engano, mas são homens e mulheres que estão buscando a tua presença, que estão buscando a tua glória, que estão buscando, Senhor Deus, andar nos teus decretos, andar dentro dos teus mandamentos, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos lembrar sempre de obedecer a tua lei, porque sabemos que só tu és o nosso refúgio, tu és a nossa herança. Por isso nós fazemos um pacto nesta manhã, de, Senhor Deus, obedecer as tuas palavras de todo o nosso coração. Por isso nós suplicamos pela tua graça, suplicamos pela intervenção do teu braço forte nas nossas vidas, suplicamos a interferência da tua glória em nossa vida, Senhor. E suplicamos, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, estejamos firmes, seguros. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor, ensina-nos os teus decretos, ensina-nos a tua palavra, Senhor. Quando lemos tua palavra, que as palavras saltem de revelação em nosso espírito, Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, que esta casa está cheia do teu amor, está cheia da tua bondade, está cheia, Senhor Deus, da tua palavra. E ensina-nos para que esse enchimento da tua palavra em nosso espírito nos faça andar de acordo com a tua vontade. Assim como Cristo andou, assim como Cristo fez todas as coisas, nós também possamos ser, Senhor Deus. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, que foi o Senhor que nos fez. A tua palavra diz que as tuas mãos me fizeram e me formaram, e nos deu entendimento para aprender os teus mandamentos. Senhor, nós fomos gerados na eternidade pelo teu amor, Senhor, para que vivamos nesta geração e para poder, Senhor Deus, entender e aprender e viver nos teus mandamentos, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós, Senhor Deus, te declaramos que amamos a ti, amamos tua palavra, amamos a tua presença e declaramos, Pai, que sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada somos. Tudo que nós somos hoje é porque nós temos crido no Senhor e o Senhor tem nos sustentado. Pai, nesta manhã clamamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão adoecidos, por aqueles que estão hospitalizados em qualquer tipo de enfermidade, principalmente aqueles que estão sendo atingidos por esta pandemia. Nós oramos, Pai, que seque essa maldição sobre a nossa nação, Senhor. Pai, para que possamos viver tempos felizes, tempos de alegria, tempos, Senhor Deus, de evangelizar, tempos de alcançar pessoas, tempos de servir a Deus, tempos de adorar a Deus, tempos de nos preparar para o grande dia do nosso arrebatamento, Senhor. Pai, tempos de poder viver a santidade que nós tanto pregamos e almejamos. Pai, ensina-nos pela tua palavra, para que possamos ser santos como tu és santo. E oramos por essas pessoas, Pai, que sejam curadas, que sejam transformadas, que sejam restabelecidas, que sejam devolvidas ao seio da sua família. Pai, aqueles que estão na UTI, que estão, Senhor, com respiradores, Pai, nós oramos para que o fôlego da vida venha e extermine com aquele vírus que da tua imagem e semelhança, homem e mulher que o Senhor criou, Senhor. Uma forma que o inimigo, Senhor, está ofendendo a tua santidade e a tua criação, Senhor. Por isso nos posicionamos como os filhos do Senhor, para poder reagir com poder e com fé no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Pai,
que este dia será um dia de grande vitória, será um dia de cura, será um dia onde o enfermo será levantado, será um dia, Senhor, onde o cego terá sua visão, onde o mudo terá sua fala, onde, Senhor Deus, aquele que é surdo ouvirá as maravilhas da tua lei, Senhor. Pai, nós queremos andar retamente nos teus decretos, Pai. Por isso, ensina-nos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos, Pai, nossos ministérios, Pai, cada departamento das crianças, dos jovens, adolescentes, dos casais, dos adultos, Pai, que cada departamento, Senhor Deus, andem de acordo com a tua vontade, Pai. Nós oramos para que tenhamos, Senhor Deus, novas pessoas, Pai, dentro deste projeto maravilhoso chamado igreja. Que a tua graça, que o teu amor, Senhor, nos envolva de tal maneira que possamos, apesar das restrições, seguir ganhando almas. Que cada um de nós possamos usar as nossas redes sociais para expandir o Evangelho, para postar a tua palavra, para postar o nosso testemunho, para postar a nossa devocional, para postar a tua voz, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso espírito, para que possa alcançar outras pessoas. Livra-nos, Senhor, de estar distraídos, postando coisas que não glorificam teu nome, coisas que não edificam ninguém, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada intercessor, cada homem, cada mulher que se levanta para interceder pelos seus irmãos, para clamar ao Senhor por seu livramento, por sua graça que seja derramada sobre cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, entronizar a Cristo em nosso meio. Senhor Deus, que possamos entronizar a presença do Teu Santo Espírito, para que possamos ter a percepção da presença gloriosa de Cristo em nossa vida e da presença do nosso Pai Celestial. Assim como ontem nas Casas de Paz falamos sobre a nossa paternidade, nós queremos refletir dessa vida transformada através de Cristo, a imagem e semelhança verdadeira de Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho, ensinando aos nossos filhos a andarem no caminho do Senhor, a conhecerem a Deus, não de ouvir falar, mas de experimentá-lo em seus corações, para que verdadeiramente sejamos transformados, tenhamos filhos transformados, experimentados com a presença de Deus, Pai. Oh Deus, nós abençoamos os nossos filhos para que cresçam diante de Deus em graça, em conhecimento e em revelação, Senhor, e que possam seguir os termos da aliança, para que possamos honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nada temos, nada somos e nada podemos fazer. Ensina-nos, Senhor, a andar nos teus decretos conforme a tua vontade. Fortaleça os nossos pés para que cada dia se firmem mais neste caminhar, neste caminho. Oramos por aqueles que estão, Senhor Deus, pensando em desistir da sua caminhada, em desistir da sua vida. Nós os fortalecemos nesta manhã. Nós liberamos uma palavra de renovo, uma palavra de ativação, uma palavra, Senhor Deus, onde a virtude do Espírito Santo cai sobre o coração dessas pessoas, transformando aquele desânimo em ânimo, em perseverança, em paciência, em esperança. Em nome de Jesus. Muitas pessoas têm desistido de viver, têm desistido, Senhor Deus, de buscar o Senhor, têm desistido de tantas coisas, mas nesta manhã, Senhor, fortalece-nos e usa-nos como instrumentos poderosos para poder, Senhor Deus, trazer esta palavra de fortalecimento e de renovo na vida destas pessoas.
Pai, nós oramos e clamamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Declaramos que assim é e assim será, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Amém, queridos. Que esse tempo de oração seja um tempo onde possamos estar aprendendo a orar a palavra do Senhor. Eu tenho usado a palavra do Senhor para estar orando junto com vocês, porque a palavra, quem ora a palavra, ora bem, ora perfeitamente, porque ora segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? Quero compartilhar com você um texto, ele é um pouquinho longo, vamos ler, mas mesmo assim vamos extrair algumas riquezas poderosas que possamos aprender. Quero falar um pouco sobre a fé em ação. A nossa fé, ela deve gerar movimento. A nossa fé, ela não é estática. A nossa fé, ela precisa ser exercida. E a palavra exercida vem da palavra exercício. Ou seja, ninguém consegue fazer um exercício parado, estático. O exercício demanda movimento. Movimento das pernas, movimento do corpo, dos braços, da cabeça e etc. Você sabe que todo exercício requer esse movimento. Então, a nossa fé é como um exercício. Ele requer ação, ele requer uma ativação, ele requer um movimento. Não podemos estar parados com a nossa fé. Tiago diz que a nossa fé sem obras, ou seja, a nossa fé sem movimento é morta. Então, a fé, ela só tem validade quando ela está em movimento, quando ela está sendo exercida, exercitada, quando a nossa fé está operando nesse exercício de manifestar o poder sobrenatural de Deus. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10, faz um relato tão interessante, um relato importante, e deste relato queremos extrair algumas verdades que vão produzir uma edificação em nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, ou seja, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, alguma moeda. Mas Pedro, para sua surpresa, lhe disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, que era chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que havia lhe acontecido. Uau! Que história, que momento! Aquele coxo de nascimento, diz a palavra do Senhor, ele não podia andar,
talvez passou toda a sua infância, toda a sua adolescência, sua juventude, sentado ali no templo, na porta do templo, pedindo esmola. A vida dele era pedir esmola. E naquele dia, ele não imaginava que algo estava sendo preparado para a vida dele. Imagine, queridos, ele novamente foi preparado para uma rotina na sua vida. Foi preparado para fazer o que sempre ele fazia. E ele nunca imaginou que naquele dia seria o último dia que ele seria coxo, que ele seria levado, que ele seria colocado naquele lugar, e depois que no final da tarde que ele seria, alguém iria buscá-lo, trazê-lo de novo, e assim sucessivamente todos os dias. Ele mal sabia que naquele dia seria o último dia da vida de coxo, né? E a partir desse momento, com o encontro com a glória de Deus, ele se levanta, Deus o cura de uma forma sobrenatural e todos o reconhecem. Era aquele que se assentava na porta do templo. Então, queridos, Deus, através da obra do Espírito Santo e do nome de Jesus, fez uma obra extraordinária. Pedro, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, liberou essa palavra e ele creu nessa palavra. Por isso que nós precisamos liberar a palavra para que as pessoas creiam. Porque como vão crer se não tem aqueles que preguem a palavra? A palavra do Senhor, quando é pregada, ela em si mesma gera fé. Assim como este homem gerou fé quando Pedro lhe disse essas palavras. E por ter fé no coração, então ele foi totalmente restaurado e devolvido à sua família em plena saúde. Então, queridos, há pessoas que realizaram grandes façanhas nas Escrituras. Na verdade, aproveitaram a ocasião quando a oportunidade se apresentou. Aquele momento era uma oportunidade onde Pedro e João tiveram um momento ímpar para poder transformar a história daquele homem, para poder fazer com que aquele homem tivesse uma experiência poderosa com Deus, com Jesus, de transformação. E eles, diz a Escritura, eles se moveram na fé e no poder sobrenatural. E por isso, queridos, nós ainda hoje gostamos de ouvir esses testemunhos poderosos e gostamos de extrair desses textos das façanhas que esses homens realizaram através do poder de Deus para poder pregar e para poder, através desse testemunho, gerar fé em nosso coração. Então, voltando ao texto aqui, então nós vemos dois homens de fé, Pedro e João, que estavam respondendo a uma oportunidade que abriu o caminho para que a glória de Deus fosse derramada, não somente sobre aquele homem, mas através do testemunho do milagre, toda a cidade ficou sabendo. Então toda a cidade foi alvoroçada com a presença da glória de Deus, onde a partir daquele momento muitas outras pessoas foram alcançadas. Pedro e João, queridos, foram usados por Deus de uma extraordinária. E essa forma extraordinária acabou despertando a uma cidade inteira sobre a manifestação do poder de Deus. E tem três perguntas importantes para o desenvolvimento do nosso assunto desta manhã. O que Pedro e João tinham de especial para protagonizar esse grande rebuliço? O que eles tinham de tão interessante que causou todo esse rebuliço? Qual o propósito de Deus em manifestar seu poder através daqueles homens simples? Pedro e João, homens simples, pescadores, que Jesus os transformou em pescadores de homens. E a terceira pergunta, que poder? Que poder foi esse, ao ponto de curar um conhecido aleijado de nascença? Uau!
A vida daquela cidade inteira foi transformada naquela tarde. Eram 3 horas da tarde. Então, Pedro e João, eles tinham 4 elementos que nós podemos dizer que eram essenciais para colocar a sua fé em ação. E eu quero compartilhar com você esses 4 elementos que você e eu precisamos ter, assim como Pedro e João tiveram para operar aquele extraordinário milagre na vida daquele homem. Então, o primeiro elemento, eles conheciam a Deus. Escute isso. Eles conheciam a Deus e o seu poder para atender às necessidades das pessoas. Você e eu, primeiro, precisamos ter a experiência real com Cristo, conhecermos o Pai através de Cristo e saber como operar o poder que recebemos através do Espírito Santo. A todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando nos tornamos filhos de Deus, recebemos um poder sobrenatural. E nós temos que saber como lidar com esse poder que nós recebemos. Não para a nossa vanglória, mas nós temos que fazer para a glória de Deus. Porque foi Ele que nos deu para que possamos ser a expressão do seu poder aqui na terra. Portanto, amados, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter uma revelação da pessoa, da paternidade de Deus, para conhecer e exercer o poder que Ele nos concede, para poder operar no mundo. Deus, quando nós o conhecemos, nos autoriza a usar esse poder para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para levantar o morto, para mudar circunstâncias naturais, para trazer do mundo espiritual no natural e transformar e manifestar. Mas para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer o Pai. Jesus mostrou para seus discípulos o Pai. O Pai. Certa vez, Felipe pergunta para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, ô Felipe, ei, faz tempo que eu ando com vocês, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Nós precisamos ter a revelação da presença de Cristo em nossa vida para conhecermos o Pai. E depois de nos conhecermos, exercer o seu poder para ter a sensibilidade, a compaixão de Deus. Porque Deus é bondade, Deus é misericórdia e Deus é compaixão. E nós precisamos conhecer os atributos de Deus que estão em nosso DNA espiritual. Porque nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós temos a mesma essência e nós precisamos desenvolver essa essência. Conhecer a Deus e o seu poder para ajudar as pessoas. Qual era a necessidade daquele homem? Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, diz, um aleijado de nascença, que ali fora colocado todos os dias para pedir esmola para todos aqueles que entravam no templo. Ou seja, quantos aleijados espirituais você conhece? Pessoas que estão estancadas, pessoas que estão paralisadas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão terminando seus relacionamentos conjugais, pessoas que estão exercendo violência, pessoas que estão com demência, pessoas que estão ansiosos, pessoas que estão perdendo suas finanças. Quantos aleijados você conhece que não conseguem se mover, que não conseguem operar, que estão carecendo de alguém como você e eu, assim como Pedro e João, para conhecer a Deus, conhecer o seu poder
e ter a sensibilidade de poder interferir no curso da história daquelas pessoas e manifestar o seu poder. Você conhece algum aleijado assim? As pessoas, queridos, sempre têm e sempre terão necessidades. Sempre tem problemas, sempre tem algo que impede de seguir desfrutando desta vida. Pedro ousadamente chega para aquele coxo. Gente, era um coxo de nascimento. Havia uma impossibilidade natural ali. Havia uma situação que Pedro não teve dúvidas de que Deus poderia fazer uma obra na vida daquele homem. Pedro, em momento algum, titubeou, duvidou de que Deus não pudesse operar. Por quê? Porque ele conhecia Deus e conhecia o poder de Deus. Ele conviveu com o poder de Deus. Ele conviveu com a presença do Senhor através de Jesus Cristo. Então ele sabia, e quando nós temos essa intimidade com Cristo, nós conhecemos o Pai e o poder que Ele pode operar em nós e através de nós para alcançar a necessidade do nosso semelhante. É assim que funciona o reino de Deus. E Pedro lhe diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. E ele deu o poder que ele tinha. E você? O que você tem no teu coração? O que você tem para dar para as pessoas? Você não tem prata, você não tem ouro, mas diz, e o que eu tenho eu te dou. Então, o que você tem? O que você tem para dar para as pessoas? Será que você tem esse mesmo poder? Será que você tem misericórdia? Será que você tem compaixão? Será que você tem bondade para essas pessoas? Então, por que você não está evangelizando seus familiares? Por que você não está orando pelos seus familiares? Por que você não está falando do amor de Deus a teus familiares? Com medo de ser repreendido? Com medo de que estejam caçoando de você? Com medo de que você seja rejeitado? Não, queridos. Nós temos que ir com ousadia e falar do amor de Deus a cada um deles. Sabe por quê? Porque o fim do tempo está chegando. E se eles não forem arrebatados, eles vão ficar na grande tribulação. E aí na grande tribulação não vai ser nada fácil. Se a vida já é difícil aqui, agora, debaixo da graça, imagine sem a graça. Imagine sem a presença do Espírito Santo. Imagine sem a presença da igreja. Ah, queridos, este é o tempo. Este é o tempo de nós manifestarmos, colocar a nossa fé em ação, em movimento constante. Mas por que nós não exercemos este movimento? Porque nós não temos relacionamento íntimo com Deus. Porque nós não temos essa aproximação de Deus. E por isso não conhecemos o seu poder e temos medo de falar para as pessoas, de orar pelas pessoas e dizer, e se não acontecer alguma coisa? E se isto, ou e se aquilo? Então entra a dúvida. Quando não temos uma revelação da intimidade com Deus e do seu poder, teremos medo de manifestar o seu poder para as pessoas. Não alcançaremos, acabaremos ignorando a misericórdia, a bondade e a compaixão de Deus para atender às necessidades das pessoas. Qual foi a chave do milagre? Ou qual foi a chave para acontecer o milagre? Amados, Pedro e João sabiam que Deus era capaz de dar a este homem o que ele realmente precisava, muito além do que o dinheiro poderia comprar. Talvez aquele homem estava acostumado a receber as gorjetas das pessoas. Mas Pedro disse, não, eu tenho algo melhor para te dar. Eu tenho algo melhor. Não é ouro, não é prata, mas é o poder sobrenatural de Deus. Em vez das moedas para fornecer uma refeição apenas, deu-lhe saúde plena para começar a trabalhar e a ganhar
para a sua própria vida, para a sua própria subsistência. Foi-lhe concedida a salvação, não somente a cura, mas curou também a sua alma, curou também o seu espírito. Esse homem recobrou toda a sua dignidade de poder ser um cidadão comum, de poder alcançar todas as coisas, de poder mover-se sem ajuda. Imagine como a vida deste homem mudou e como você pode ser um instrumento poderoso para mudar a vida de pessoas que estão ao seu entorno. Deu-lhe saúde plena para começar a ganhar a vida. Deu-lhe um Salvador para dar-lhe uma eternidade de provisão, queridos. Deus nos chamou para sermos distribuidores do seu poder. Escute isso. Não se concentre no que você não tem, mas no que você tem. Deus usa o que você tem para fazer milagre. O que você tem? Você tem fé em Deus? Você confia que Deus pode realmente usar a tua vida? Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro, mas eles tinham acesso àquele que tem tudo. Eles tinham acesso àquele que tem tudo. Pedro e João conheciam a Deus e conheciam o seu poder para atender às necessidades das pessoas. Amados, o poder de Deus que está dentro de nós não é para nós, para o nosso benefício. É para beneficiar outros. O nosso dom que Deus nos dá não é para o nosso benefício. É para ajudar, para criar a sensibilidade, assim como Jesus. O poder que Deus lhe deu não foi para ele, foi para abençoar as pessoas. E é assim que nós devemos ter esta revelação em nosso coração. Por isso, queridos, para operar, muitas pessoas têm falado para mim, pastor, eu estou pedindo a Deus para orar pelos enfermos e curá-los. Estou pedindo para Deus operar grandes coisas através da minha vida. E para que isso possa acontecer, queridos, existe um só caminho. Primeiro, Jesus. E Jesus, através de Jesus, ele te apresentará ao Pai. E aí você conhecerá a sua intimidade com Deus e conhecerá o seu poder. E ali você vai começar a operar de uma forma sobrenatural. Pedro e João conheciam o poder de Deus e conheciam a presença de Deus. É isso que nós precisamos ter revelação, queridos. Nós precisamos aprender a conhecer, a discernir a presença de Deus. E quando nós discernimos e temos a presença de Deus, o poder se manifesta. O poder de Deus se manifesta. É por isso que a adoração na nossa vida é relevante, é importantíssimo, porque através da adoração nós criamos a atmosfera para que esse poder se manifeste, para que tenhamos a percepção da fumaça, da presença de Deus, para que quando nós percebamos que Deus já está ali usar a nossa palavra para exercer autoridade e curar os enfermos, libertar os opressos, levantar o cativo, libertar aqueles que estão em prisões espirituais, prisões emocionais. Esse momento de nós operarmos no poder de Deus. Então, primeiro ponto, precisamos conhecer a Deus e precisamos conhecer o seu poder. Pedro e João sabiam isso. Segundo elemento, eles tiveram compaixão. Eles tiveram compaixão com a necessidade desse homem. A Bíblia diz que eles tiveram a sensibilidade para ver o problema daquele homem. Eles estavam indo para orar. Tem pessoas
que vem para orar, que vem para a igreja e no meio do caminho se encontra com circunstâncias, se encontra com pessoas, se encontra com indivíduos, com coxos, com aquele que está padecendo necessidade espiritual, mas não nos sensibilizamos com a necessidade dessas pessoas e simplesmente passamos de largo e vamos para o templo cultuar a Deus. Isso se chama religiosidade. Nós vemos aqui a história daquele samaritano que foi roubado, que foi violentamente assaltado. A palavra do Senhor diz que estava caído, desmaiado no chão. Passa um sacerdote, e o sacerdote olha e diz: ah, não, é um samaritano, eu não ajudo os samaritanos. E foi embora. E sacerdote, que deveria ter os atributos da compaixão e do amor de Deus para com as pessoas, independente da sua raça, independente da sua origem, é um ser humano, e ele não teve compaixão, passou de largo, foi embora. Logo depois chegou os levitas, que trabalhavam no templo, e olharam para aquele moribundo e disseram: ah, deixa eu ver, já passou nosso horário, já não estamos mais com nosso expediente, vamos embora porque eu quero chegar logo em casa e descansar. E passaram de largo, não tiveram compaixão daquele homem. E de repente vem um samaritano, um homem samaritano que era rejeitado pelos judeus. E aquele homem caído ali era um judeu. E aquele samaritano compadeceu-se daquele pobre homem. Levantou, curou suas feridas e o levou até um hotel onde ele disse: pode cuidar bem dele, vou viajar, mas quando voltar eu pago todas as despesas que ele lhe causou. Uau! É isso que eu e você precisamos fazer, queridos. Quantas pessoas nós vemos em nosso caminhar que espiritualmente estão prostrados como este homem, que estão totalmente ali rendidos, e os religiosos passam por ele e nunca ninguém fala nada do amor de Deus para essa pessoa. Quando você que tem o amor de Deus no seu coração e você não fala do amor de Deus para aquele parente, para teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu tio, tua tia, que não conhece a Jesus, e você sabe que está precisando, e você sabe que eles precisam desse amor de Deus, e você não fala nada, você está fazendo a mesma coisa que esse sacerdote e esses levitas fizeram para com um dos seus irmãos que estava ali moribundo. Moribundo. Pedro e João se compadeceram daquele homem. Eles tiveram dó, eles tiveram compaixão, o coração deles ficou compungido, porque eles aprenderam que com Jesus ninguém é jogado fora. Ninguém é despreterido de Deus. Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama toda a sua criação e deseja que essa criação se torne em filhos, co-herdeiros, para viver a eternidade com Ele. Precisamos desenvolver esta sensibilidade, queridos, para ver o problema das pessoas. É por isso que, muitas vezes, nós deixamos de crescer, não só na nossa vida cristã, mas também na vida da igreja. Precisamos levar as pessoas até Jesus. Precisamos levar as pessoas até a palavra de Deus. Precisamos desenvolver a nossa sensibilidade, queridos, e ver com os nossos olhos espirituais o que não pode ser visto com nossos olhos naturais, de ver a necessidade daquela pessoa. E muitas vezes
Não precisamos nem olhos espirituais para ver a necessidade do nosso semelhante. Quando olhamos com sensibilidade e compaixão para com a necessidade dos outros, então nós podemos obter a atenção e ajudá-los. Aí entra em operação a nossa fé. Foi o que aconteceu no texto que está diante de nós. Pedro e João, queridos, tiveram a capacidade sobrenatural de percepção. Amados, Deus sempre quer fazer algo sobrenatural. Escute isso. Deus sempre quer fazer algo sobrenatural. E para isso, Ele nos dá a capacidade de percepção espiritual. Quando Pedro estendeu e tomou pela mão, sabia que aquela extensão daquela mão não era a sua mão, mas era a mão de Deus estendida para aquele coxo. Por isso aquele coxo levantou. Era o próprio Deus, através dos braços de Pedro, tocando naquele homem para receber a corrente elétrica, para receber a virtude. Uma lâmpada só acende quando recebe o impacto da força da eletricidade. Você e eu somos a eletricidade. E quando tocamos, as pessoas se tornam em luzes. Que coisa tremenda. Essa sensibilidade do Espírito Santo é fundamental para a nossa vida diária. Precisamos constantemente estar desenvolvendo esta habilidade, queridos. Aleluia. Aleluia. Nosso horário já foi, queridos. Está tão gostoso. Nós vamos, nesse sábado, nós vamos estar continuando os outros pontos desta mensagem. São 4 pontos e nós paramos na metade do segundo. Depois eu passo para vocês a totalidade desse segundo ponto. Mas precisamos desenvolver a sensibilidade. Precisamos, em primeiro lugar, conhecer Deus, conhecer a sua presença, conhecer o poder da sua presença. E o poder da sua presença gera em nós sensibilidade para ver a necessidade do próximo. Que não retenhamos aquilo que Deus nos deu. Tudo que Deus nos dá não é para reter, é para dar. De graça recebestes, de graças dai. Que o Senhor nesta manhã abençoe teu dia, que o Senhor nesta manhã inculque esta palavra no teu espírito, imprima no teu coração, e que no dia de hoje você possa pedir para Deus: Deus, hoje me ajuda a encontrar um coxo, me ajuda a encontrar uma pessoa que está com necessidades, e que eu possa levar o teu amor, que eu possa levar o teu poder, que eu possa levar o teu milagre na vida desta pessoa. Amém, amados? Pai, nós abençoamos a vida de cada um dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo glorioso de oração e de impartição desta palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque cada uma dessas pessoas ouviram. E eu espero, Pai, que a ação do Teu Espírito possa ter feito o entendimento espiritual de cada um. E que nós, como cristãos, possamos exercer a nossa fé em ação. Não existe um cristão que a sua fé esteja sem ação. O cristão verdadeiro tem a sua fé em ação. Por isso, ajuda-nos a discernir, ajuda-nos a conhecer a Tua presença, a conhecer o Teu poder e a ter a sensibilidade para perceber o problema do nosso semelhante. Pai, usa-nos com poder para ganhar almas para o reino do Senhor. Pai, entregamos o nosso dia para Ti, declaramos um rompimento sobrenatural sobre a nossa vida. Fortalece-nos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Daqui a pouquinho, às 20 horas, nos vemos lá em Osana. Para aqueles que já reservaram, hoje não tem mais lugar, né? Já temos os 40 pessoas, mas estaremos transmitindo
a partir das 20 pelo canal da comunidade que está por esse mesmo canal no Face. Amém, queridos? Tenha um dia excelente na presença do Senhor, em nome de Jesus.